Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, né? Indica o canal a um amigo, amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos uma entrevista ontem, polêmica, e que está continuando da polêmica, e tudo que era para perguntar, eu perguntei da forma como deve ser feito numa entrevista, educada, firme, mas cordial, né? Que afinal você está convidando alguém para dar uma entrevista, não é verdade? E assim foi feito com esse procurador Deltan Dallagnol. Ele expôs todas as suas razões, né? E o que chama atenção positivamente é o número de comentários, né? Já passaram, estou chegando a 1.200 comentários, né? Passando de 1.200, o que é um número muito expressivo, ou seja, você tem um engajamento no meu canal que volta em si, não vejo em outros, né? Então isso é muito legal, essa participação, o interesse, o debate, mostrando que esse canal é plural. Alguns ficaram indignados, mas qual o problema? Nós estamos vendo aqui todos, né? Assim como teremos nessa semana outros entrevistados de diferentes posições políticas, e esse é o papel do canal. Então, nós não ficamos afetados de forma alguma por fanatismo, né? Por fanatismo, por extremismo, por leituras de mundo que transcendem a democracia. Aqui é o espaço da democracia e o canal da memória, né? Eu sempre falo. Então, eu queria só deixar registrado isso. Também lembrar que nós criamos o clube de membros, como eu sempre digo, muito legal. Tem um material muito bacana que nós estamos disponibilizando durante o mês. Clique lá, tem duas formas de fazer parte. É tranquilo, é fácil, não há problema, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembro também que no Twitter Villa Marco Villa, no Instagram Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos www.cursovilla.com.br. Lá tem todos os cursos que nós oferecemos. História política das funções brasileiras, história da ditadura militar o que é fascismo. www.cursovilla.com.br. Levantando, sempre animado, lendo aí o que tem na imprensa, estudando sempre um pouco, tem todos a literatura atrasada para ler, mas vamos ver, a gente sempre acha que no final do ano, no começo do ano, vai atualizar as leituras e não ocorre, mas estamos aí nos esforçando, né? Então, eu passei por todo o noticiário, eu queria antes comentar alguns pontos que me parecem relevantes para daí a gente buscar o nosso foco central hoje, né? Tem algo importante que eu falei aqui diversas vezes no meu canal, não lembro se eu falei no Jornal da Cultura, que é que o Brasil tem uma dívida histórica para com a África, né? E por que não doar vacinas, né? Do Instituto Butantan, né? Ou junto com a Fiocruz, para a África Negra. Isso é muito importante, né? E hoje eu vi, salvo engano foi no UOL, né? O doutor Dimas Covas, várias vezes entrevistado no nosso canal, pessoa importantíssima e que salvou vidas, viu? Temos de agradecer muito o que o Butantan fez, muito, e a gente é pouco agradecido no Brasil, tá? Então, ele justamente falando isso, da possibilidade de doação. Acho que a gente tem que bater nessa tecla, que é uma questão importante, né? E outra coisa, a gente dá um sinal para o mundo. Por quê? Enquanto não vacinarmos a África, e eu estou falando da África Negra, mas porque nós temos uma dissociação Sahel, sul, deserto africano, em relação ao norte da África, né? Aí tem uma longa questão de história, tem belíssimos trabalhos sobre a história da África. Eu me lembro daquela coleção, aqui saiu a primeira edição pela Ática Unesco, né? Porque era uma edição da Unesco, tal. Era o Kizerbo, que era do antigo Alto Volta, hoje Burkina Faso, né? O historiador, como todos os historiadores, alguns deles têm aqueles desejos de compromisso com o seu país, de mudar a política do país. Ele se candidatou a presidente, pô, lá, aquela repressão violenta, teve que fugir do país, perseguido, aquela história, eu preciso ver onde, inclusive, ele está. E depois tem os outros volumes, que são muito importantes. Então, eu estou só... Essa aqui é do final dos anos 70, a primeira edição, né? Tem certos exageros analíticos, mas aí a gente falaria um pouco mais à frente uma outra vez, mas é muito bom no conjunto. E aqui no Brasil, o grande africanista
é o Alberto da Costa Silva, esse é o Alberto, esse senhor que é da ABL, é brilhante, 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 e no meu livro, inclusive, né, porque eu já vou daqui um pouco fazer referência a ele, eu trabalho com a sua obra, que pode-se falar em obra, quer dizer, o conjunto de livros, né, que é fantástico, fantástico. Então, eu acho que o Brasil, acho não, isso é óbvio, ululante, que nós temos uma dívida, e seria uma coisa importante, porque senão também essa questão da Covid não vai se resolver no mundo, né? Então tem que ter esse esforço coletivo. E o Brasil poderia dar esse exemplo. O duro é que nós temos um genocida, um homem que não é que dificultou a vacinação, ele quis a morte sua, a minha, a nossa morte. É isso, nós temos um assassino na presidência da República. Então, pedir de um assassino que tenha solidariedade com a África, eu sei que é quase impossível. Então, os governadores podem fazer isso. Os governadores podem fazer isso, né? Eu acho que tem que ser uma iniciativa em São Paulo, pela importância que tem na história do Brasil, no Brasil de hoje, no mundo. São Paulo tem um PIB maior que o da Argentina. Poderia, eu estou aqui apresentando a sugestão, liderar isso, porque só esperar algo do criminoso, do assassino, do ladrão Jair Bolsonaro, isso não. Ao contrário, ele comemorava as mortes. É incrível. E os pastores, falando em pastor, um parênteses, vamos ao UOL, grande Valdemiro Santiago, tem um apóstolo, a mulher é bispa, por que não é o contrário, né? É engraçado dessa turma, dessa caterva, né? Não estou falando dos crentes, crentes no sentido de acreditar, de ter uma vivência de vida, no caso em particular cristã, não, estou falando dos que estão aqui em cima, né? E o Valdemiro, eu acho o Valdemiro uma das coisas mais patéticas do mundo contemporâneo e tal. E todos eles, assim, eu gosto daquele saco de estopa também, né? Só que eu trabalho tanto, eu não tenho tempo agora de observá-los, mas em outras vezes eu ficava observando, tentando ter um olhar, me esforçando como antropólogo do que eu aprendi, do que eu li, do que eu convivi profissionalmente com os colegas, e ficava observando, né, tudo aquilo que estava ocorrendo pela TV. Eu já tive presencialmente isso com um amigo, pesquisador da área, há muitos anos. E é legal quando você vai para isso como pesquisador, né? Você observar tudo aquilo, né? Olhar os gestos, a linguagem, o que falam, quais são as pessoas, né? Como elas recebem aquela mensagem. O Valdemiro, está aqui, matéria do UOL. Dívida de impostos da igreja de Valdemiro Santiago triplicou em 3 anos. Grande Valdemiro, um homem de Deus, hein? Sabe quanto ele deve? Sabe quanto ele deve? 171 milhões e 600 mil reais. Em nome de Jesus! Deus no comando. O Valdemiro deve para você, para mim, para nós, porque é o erário, né? 171 milhões e 600 mil reais. E está arrumando um jeito de não pagar. E isso nós temos de ficar atento. Eleição 22. Ele pega o rebanho e diz que o rebanho dele vai votar no Paulo, no Pedro, na Maria e no José. Em troca, o apóstolo, em nome de Jesus, Deus no comando, vai querer anistia da dívida. Então, vamos ficar atentos. Aqui nós vamos ficar no canal da memória. Não vamos esquecer esse elemento aqui. Lembra que ele queria vender um feijãozinho, R$1.000 para curar da Covid? Né? Que não era para tomar vacina, não era para fazer nada. Era ficar com o feijãozinho. E o cara está solto. Nós vamos ter de mudar isso no Brasil a partir de 2023. Mudar, hein? Chega! Chega de aguentar essa caterva. Né? Esse pessoal que fica enganando, que fica fraudando o erário, que fica iludindo o povo, chega! Usando concessões de rádio e TV, ilegalmente. Será que não está vendo evasão de capitais? Em Angola estava vendo. Né? 120 milhões de dólares por ano estavam retirando de Angola. 120 milhões. E levavam para a África do Sul. Né? E ainda queriam mandar o Crivella, embaixador do Brasil na África do Sul. O que o governo da África do Sul fez até hoje? Nada, não quer nem saber, não respondeu. Então, eles vão usar isso, é capaz que o criminoso Bolsonaro, o cristão, porque eles não têm coragem de falar quem é o Bolsonaro, sabe por quê? É em troca de dinheiro, é em troca de uma anistia. 171 milhões e 600 mil reais, está aqui no UOL. Isso não é perseguir qualquer corrente religiosa, em hipótese nenhuma, todos têm direito, aqui a Constituição determina isso, mas isso aqui é um Estado laico, isso aqui é um Estado laico, não tem papo, né? Isso aqui é um Estado laico. Sendo assim, não há razão nenhuma, vamos ficar atentos para ter favorecimento em troca de voto. Supostamente, como se o rebanho, eu odeio essa expressão, mas o rebanho fosse
votar no candidato A, B, que vai dar anistia para esse elemento aqui, que estava vendendo o feijãozinho. E para outros também. Aqui, nós partimos do seguinte pressuposto: a base são os eleitores, são evangélicos, pessoas que buscam lá colocar em prática os ensinamentos que lêem na Bíblia, etc. Tudo bem, como outros, pode ir budista, espírita, as religiões de matriz africana, qual o problema? Sempre foi assim. Agora, de 30 anos para cá, essa caterva de liderança que quer obter de forma ilegítima benefícios de ordem fiscal, não é só ele, porque você desce na matéria do UOL, há uma lembrança de alguns. O Mala deve 4.600.000 reais, da editora do Mala. E ele tem a cara de pau de dizer o que nós devemos fazer. Antes disso, Mala, paga seus impostos. É isso. E vamos ficar atentos, que essa vai ser uma estratégia dessa caterva, vendilhões do templo, para não pagar impostos, se encher a burra de dinheiro, levar para fora do Brasil, que eles têm, são franquias que eles têm espalhados pelo mundo inteiro, né? E deixa o país nessa situação. Ele não está aí. Se eu pudesse me dirigir a uma pessoa evangélica, eu diria o seguinte: não acredite nisso. Você tem a sua fé? Ponto final. A fé é uma questão privada, individual, sua, minha, nossa, ponto. Não é instrumento político, não é instrumento econômico. Isso é importante. Vamos ficar de olho, que ao ler a matéria do UOL, eu já falei assim, esse daqui vai querer trocar uma coisa por outra, 171.600.000 reais. Eu pergunto, se você tem qualquer problema na Receita Federal, você pode fazer o que for, você vai ter que pagar. Se você tiver uma micro, pequena empresa, tiver qualquer problema, você precisa pegar uma certidão negativa de todos aqueles impostos. Se uma der problema, você vai ter dificuldades. Agora, por que esse elemento, com 171.600.000 reais que deve, de acordo com o UOL, para a Receita, está aí, circulando com aquele chapéu patético, mas deixa o chapéu, eu não estou nem aí com esse elemento, né? E aí? O outro... balançando o relógio de ouro, deve 4.600.000 reais. Pague primeiro, tenha vergonha na cara. E aí fala todo valentão, né? Primeiro pague o que deva ao erário, pague. Deixa ele fraudar o erário, porque quem não está pagando está fraudando. Tem de pagar. Aí pode falar sobre o que quiser, dentro dos termos da lei, dentro do que determina a Constituição. Então, aqui, o que reza a nossa Constituição, que é um Estado laico, né? Nós temos de resolver isso, porque se nós não resolvermos isso, nós vamos continuar tendo picaretagem nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo da União. E não tem bancada da Bíblia, bancada de Deus, isso é palhaçada. Tem partidos políticos. Partidos políticos. Não existe bancada religiosa, da religião A, B, C, D. Acabar com isso. Acabar. Você tem bancadas que estão em partidos políticos, que são desestruturados, não têm ideologia, é verdade. Então, vamos resolver cláusula de barreira, voto distrital misto, perfeito? Tudo bem. Agora, é inaceitável, no século XXI, na terceira década do século XXI, ter elementos como esse. E vamos ficar atentos, porque no processo eleitoral vão querer fazer algum tipo de anistia. Em nome de Jesus, né? Deus no comando. Mas não dá, né? Vamos ser aqui, eu vou ficar marcação cerrada. Por exemplo, o Mala, que eu falo quase sempre, eu tenho marcação cerrada no Mala, como se fazia antigamente, né? Lembra lá a marcação italiana, o Trapattoni marcando Pelé, etc. Tal? É assim, aqui é marcação cerrada com todos aqueles que colocam em risco o Estado Democrático de Direito. E esse cidadão, e esses que eu já citei, colocam em risco o Estado Democrático de Direito de forma distinta do que aqueles, por exemplo, que querem dar golpe de Estado, como o criminoso Bolsonaro, do qual eles são íntimos, são iguais. Como é que alguém pode se falar que é cristão, se convive com um cidadão que é responsável por mais de 600.000 mortes? Convive. Por quê? Por causa de dinheiro? Claro que é por causa de dinheiro. É evidente, né? Então, é um negócio assim intolerável. Vamos em frente. Desculpe aí a exaltação, mas eu não consigo aguentar isso aí. A economia, né? Estava dando uma olhada na questão econômica, e acho que vale a pena ler o artigo do grande economista, já entrevistado no nosso canal, Mendonça de Barros, né, que está no Estadão.
é muito bom e é uma preocupação que os entrevistados, eu tenho falado aqui, como quando eu passo pela questão econômica, chama-se estagnação, inflação e desorganização. Com o desmonte das regras fiscais, o crescimento populista dos gastos era a tônica de 22. É um outro problema. Olha quanta coisa esse criminoso quer produzir o caos. O intuito do Bolsonaro é produzir o caos, porque ele sabe que está derrotado, e o caminho é a cadeia. Então, ele está destruturando o Estado, o Ministério da Economia, a questão fiscal, tudo para deixar o país destruído. Né? E aí, esses elementos que não querem pagar impostos vão dizer que o demônio vai governar o Brasil quando for fazer alguma coisa tal. Ou, espero que não, algum ingênuo, alguém que ganha a eleição de 22, vai tentar querer achar que precisa de apoio político dessa caterva aqui. Não precisa apoio político. Tem de governar segundo os princípios da Constituição. Né? Aí diz o doutor Mendonça de Barros que realmente a situação é terrível, e, no final, aponta um cenário, que é a conversa que nós temos tendo aqui com vários especialistas, de como que pode ser 22. Né? Ele estima um crescimento em torno do positivo de 0,5. Né? Eu acho que, pelo que ando falando no nosso canal, muitos, e pelo que eu leio, nós podemos ter um crescimento de 0 ou até, o que eu espero que não ocorra, que eu esteja errado, recessão, de menos 0,5. Mas o artigo dele é interessante. E é interessante, mas ainda por uma conclusão. Eu faço questão de ler rapidamente aqui. Falei tanto do outro lá que quase acabou meu gasto. Vamos lá. Todos os brasileiros que sonham com a volta do crescimento precisam acompanhar o que está ocorrendo com a Itália. Em setembro, a produção industrial estava 3,5% maior do que o nível de dezembro de 2019. Apenas para comparação, na mesma data, a produção francesa era de 3,8% e a alemã 7,6% menores. A indústria italiana, sobrevivente, que continua relativamente grande, voltou a ser globalmente competitiva. O sistema bancário italiano conseguiu reduzir seus débitos não performados de 203 bilhões de euros em 2017 para apenas 45 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2021. Está recuperado. A Itália, durante as 2 últimas décadas, perseguiu uma austeridade fiscal muito forte, tendo tido consistentemente um superávit primário da ordem de 1,5% do PIB. Entretanto, agora o país poderá praticar uma política fiscal expansionista, com a bênção dos alemães e dos holandeses. O país receberá recursos nos próximos 5 anos da ordem de 200 bilhões de euros do Fundo Europeu. Com isso, o investimento público deverá crescer. Finalmente, o ministro Draghi, que hoje ele foi do Banco Central Europeu, né? Hoje ele é o primeiro-ministro, e finalmente o ministro Draghi continua avançando em suas reformas. Embora muita coisa possa dar errado do ponto de vista político, a Itália tem uma chance única de voltar a crescer de forma sustentável. Isso aqui é uma coisa importante, viu? E olhando o Brasil, sem investimento público, nós não vamos sair dessa situação. Por isso que é necessário ter responsabilidade econômica, né? E o que o Paulo Guedes vai fazer vai ser uma destruição. E aí pega uma outra notícia daqui também, e que eu fico rindo sozinho, né? Dizendo que o mercado, que não me apresentaram o mercado até hoje. Eu queria, por favor, me apresente o mercado, alto ou baixo, gordo ou magro, qual é a idade, torce para qual time, santista ou não, alguma coisa, quem é o mercado? Mas o mercado, fiquei sabendo que agora está abandonando, supostamente é tudo plantado, balão de ensaio, tá? Então, está plantando, me lembrei do livro do Pedro Nava, de Memórias Balão Cativo, né, que é lindo, né? Só o nome já vale o volume das memórias. São vários que começam lá com balde de ossos. Mas vamos lá. O mercado estaria desejando agora afastar, sair do apoiar o Bolsonaro, apoiar o Moro, largar o Paulo Guedes e apoiar o Afonso Celso Pastor, que já foi entrevistado no nosso canal, grande economista. Paulo Guedes não é economista. Paulo Guedes é picareta, é falastrão, é o Pacheco sem imenso talento, vai ser de Queiroz. Nós já falamos tantas vezes, está tudo comprovado. É um incapaz. Mas ganhou dinheiro na bolsa. E daí? Precisa saber economia para ser especulador? Claro que não. O sujeito que não conhece coisa alguma, conhece o Brasil. E o Afonso Celso Pastore tem presença na gestão pública, no secretário estadual de Fazenda de São Paulo, depois Banco Central, é um pesquisador importante, sério, escreve, esse ano tem um livro dele, né? Acompanho aqui também seus comentários, acho que quinzenais, se não me engano, no Estadão, e foi entrevistado no nosso canal. Eu queria ver concretamente isso, né? Como é que é esse abandono, como é que sai daqui e vai para lá.
É necessário prudência nesse tipo de análise. Eu acho que isso daí é chute, né? Porque até agora não há questões concretas. Evidentemente que eles devem estar se referindo aos grandes investidores, ao grande capital. Eu prefiro usar essa expressão, o grande capital, tudo bem, aí sim. Né? Pensando nos clássicos, que outro dia eu citei o Daniel Guérin, porque tem um livro dele, Fascismo e Grande Capital, que eu lia, Priscas Eras, era um jovem, de uma edição espanhola, acho que era da editorial Fundamentos, se não me engano, mas tudo bem, era um livro, tinha, realmente era uma leitura que ele tinha da questão do fascismo. Eu acho que eu não tenho aqui, se eu não tenho. Chega uma hora que você não sabe se você tem o livro, você leu de biblioteca, né? Eu acho que eu li de biblioteca. Mas o grande capital estaria, portanto, largando o Bolsonaro, porque Guedes já teria decepcionado com Guedes. Mas vocês acreditaram no Guedes? Espera um pouquinho, vocês acreditaram no Guedes? Segundo, vocês acreditaram no Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro? Vocês acreditaram no Ricardo Salles, que é uma espécie de Australopithecus? Ele está em processo de evolução ainda, ele tem um cérebro desse tamanho, alguns neurônios que não se comunicam entre si. Acreditaram, né, que é um sujeito que está à direita de Gengis Khan. Vocês acreditaram em Ricardo Salles? Acreditaram em Tereza Boi Bombeiro Cristina? Tereza Boi Bombeiro, aquela que queria incendiar, falou, está pegando fogo no Pantanal, é porque ainda tem a vegetação. Tal. Se tivesse só bois, não pegava fogo. Mas fantástica, Tereza Boi Bombeiro! Que análise! Fantástica! Vocês acreditam no Capitão Tarcísio? Né? Que outro dia postou um negócio de São Paulo no Twitter, é um pobre coitado, se cair de 4, não levanta nem com guindaste. Né? Fazendo considerações sobre São Paulo, não conhece nem os dados do IBGE, os dados básicos de crescimento econômico, não tem a mínima ideia, é um idiota, né? É isso, vocês, né, acreditaram o grande capital nessa caterva? Creio que não, né? Porque, claro, aqueles que sabem quem é essa malta, que é uma malta, né, tem de se afastar disso tudo e tocar seus negócios como a tocaram efetivamente. Então, o que eu queria só lembrar é que o desenho que vai parecendo o país, mesmo, tem uma notícia que eu fiquei também muito preocupado, né? Que é algo que eu já falei aqui, já cantei a bola aqui antes, hein? Que é os fake news, as redes sociais no estrangeiro e as fake news no processo eleitoral brasileiro. Mesmo com as ações do ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições, não vai ser suficiente. Já estou antecipando, porque a quadrilha bolsonarista, a malta, a caterva, junto com a quadrilha verde-oliva que está no Palácio do Planalto, que representa uma fração diminuta do exército, mas são traidores, que estão lá em troca de dinheiro. Isso eu queria deixar registrado, e todo dia eu falo isso, que é uma vergonha que nós assistimos sexta-feira, que assistimos no último sábado, como eles são servis, né? Como parece exército das repúblicas bananeiras, aquela que está na literatura, né? Pode ir lá, o senhor presidente Miguel Ángel Astúrias, por exemplo, né? Ou várias passagens que tem aqui na literatura latino-americana. O Ángel Astúrias, hoje pouco lembrado, guatemalteco, prêmio Nobel de Literatura, né? que falava assim, mas como é que caiu? Como é que o exército abandonou e deu golpe de Estado naquelas histórias? Em outra, um canhonaço de 1 milhão de pesos. Né? Era assim. É o exército brasileiro de hoje, desses que estão aí no Palácio do Planalto. É um canhonaço. São milhares de militares no governo, em funções civis. Então, não tem missão de Caxias, porque o pessoal, os que vendem franquia religiosa, diz é uma missão de Jesus, né? Não, esses dizem missão de Caxias. Tanto como os outros são mentirosos, esses também são. Não tem nada a ver com Caxias, né? Que está aqui no meu, um país chamado Brasil, né? Que é uma figura-chave na repressão às rebeliões regenciais e depois exercendo funções também políticas, né? Em gabinetes do Império, né? E a figura popular no Exército até final do século XIX não era o Luiz Alves Silva, mas o Osório, né? É curioso isso, né? Aí vem o século XX, você tem uma inversão nessa história, até pelas posições políticas, um conservador, outro liberal. Conservador Caxias, liberal do Partido Liberal Entende, da época Osório. Osório era muito popular e teve muito pouco vinculado ao Rio, à corte, como era chamada, etc, etc, etc. Né? É uma grande figura, e eu também cito aqui uma bela biografia que tem sobre o Osório, que eu acho que vale a pena citar, do Francisco Doratioto, né? General Osório, a espada liberal do Império, tal, que é um belo trabalho que está aqui,
né? O Doratio também tem um excelente trabalho sobre a Guerra do Paraguai, Maldita Guerra, que é o melhor livro sobre a Guerra do Paraguai. Mas vamos lá, né? Eu queria também só destacar, então, nessa questão, que eles vão espalhar essas mentiras em larguíssima escala, e aí vai ser muito difícil a ação do Tribunal Superior Eleitoral. E isso, com as redes sociais que estão fora do país, né, mesmo com os esforços do Tribunal Superior Eleitoral. E o Bolsonaro vai apostar, como eu tenho cantado a bola e também tenho acertado, no caos. No caos. Porque ele sabe que ele precisa do caos para justificar o fracasso eleitoral. Então, ele precisa do caos. O caos econômico está aí, é um desastre. Ele tem um beócio como ministro da Economia, e nós tantas vezes falamos isso, é um beócio, grande beócio, né? Adia muito, né? Não tem o que mostrar no resto, né? O capitão Tarcísio, patético, o homem, o pré-australopithecus, ele chegou a mostrar vídeos do Twitter do genocida, que eles tinham recapeado uma estrada de 20 quilômetros no Mato Grosso. É muito asfáltico, né? É ridículo, quer dizer, é um negócio tão patético. Acho que nem um prefeito faria isso, teria vergonha, né? Mas o capitão Tarcísio, tal, não, olha, que ele fez tal coisa, papapá. Então, eles não têm nada, não têm quadros. Agora, tem uma questão seríssima, que ele está preparando o caos, o Bolsonaro, e eu estou citando o site da CNN Brasil, diz o seguinte: sou presidente, abre aspas, ele está dizendo, sou presidente, não tenho como decidir questões da pandemia, fecha aspas, disse Bolsonaro. Durante a agenda em Resende, que ele foi na MAN, né, o presidente evitou falar sobre medidas com risco da chegada da nova variante da Covid-19, que é a variante da África do Sul, né? E temos o problema também da quarta onda na Europa. Isso daqui é de uma enorme responsabilidade. Ele é um criminoso, ele quer que chega, ele está rezando, não sei se com a caterva, né? Mas ele está rezando para chegar aqui a variante da África do Sul e a quarta onda que vem da Europa, que são fenômenos distintos, né? Diz ele, o criminoso, em nome de Jesus, certamente, né, Mala? Em nome de Jesus, Deus no comando, é o que diz o seu criminoso. Não é Anvisa que decide? Pergunta para a Anvisa, ponto final, eu não tenho opinião. Eu sou um presidente que não tenho como decidir as questões voltadas à pandemia. Quem decide é o Supremo. Olha o número de mentiras desse criminoso, desse assassino. Mentira, ele mente. E ninguém reage. Ninguém reage. Olha o número de mentiras. Primeiro, ele está dizendo que o Supremo impede que ele possa agir, o Supremo Tribunal Federal. Quantas vezes já foi explicado que não? Né? Que é uma tarefa dos municípios, dos estados e do governo federal, que não há nenhum impedimento. O governo federal não está de mãos atadas. Ele mente. Primeira mentira, só em algumas palavras aqui, deve ter 20. Não é a Anvisa que decide, pergunte para a Anvisa. Não, a Anvisa é uma agência reguladora. Ela comunica. Quem tem autoridade executiva, criminoso, ele é mandrião, ele é preguiçoso, mau soldado, um homem covarde, né? Um homem preguiçoso. Quem decide, quem executa é o executivo, homem. No caso dos aviões que vêm da África do Sul e de outros destinos, né? Passa pelo Ministério da Justiça, passa pela Polícia Federal. Né? As questões afeitas ao ministro da Saúde, que está sumido, hein? Aonde está aquele homem tão bom, em nome de Jesus também? Onde está aquele homem? Que vergonha, paraibano, né? Que vergonha o Zé Américo da Almeida teria deste elemento, hein? Que vergonha, homem, que vergonha Paraíba, né? Meu Deus do céu, vamos lá para lá do João Pessoa, tal, e que vergonha. Mas o Zé Américo, que era um sujeito, eu conheço bem o Zé Américo de Almeida, historicamente, evidente, eu teria uma vergonha desse ministro. Onde ele está agora? Onde ele está? O que ele está fazendo? Né? Então, quando ele fala isso, a Anvisa foi excelente, ação imediata. Indicou ao governo o que tem de ser feito. Ele não faz nada. Ele quer que chegue a variante da África do Sul e também da Europa a quarta onda, que insisto que são fenômenos distintos. Diz ele aqui, continuando, eu não vou sair para o carnaval. Claro, ele vai vir aqui provavelmente ao Guarujá, já estou antecipando. Vai vir ao Guarujá porque era o sonho dele, juvenil. Ele estava no Vale do Ribeira, o sonho dele era o Guarujá. Isso ficou aqui no cérebro pouco privilegiado, ele é um homem que tem sérios problemas cognitivos, um vocabulário de 500 palavras, ficou o Guarujá. Tal. Então ele vem a uma espécie de falar,
acho que para algum poderoso lá, de onde ele viveu no Vale do Ribeira, eu consegui e você não, eu estou aqui no Guarujá, e mais ainda, não pago nada. Na faixa, ou como alguns dizem, é Vasco, não paga nada, né? Por causa da faixa, Vasco da Gama. Preciso explicar piada que muito isso aí. Vou falar alguma coisa contra o Vasco da Gama? Não, nada contra o Vasco. O primeiro time que admitiu jogadores negros, inclusive no futebol brasileiro, né? Isso, se eu não estiver errado, está lá no Mário Filho, clássico negro no futebol brasileiro. Mas não vamos perder o fio da meada. Então, ele diz: eu não vou sair para o carnaval. Pergunto para os governadores. Eduardo Paes já anunciou. Eduardo Paes é prefeito. Perceba, vocês estão percebendo o idiota que é o presidente do Brasil? Esse cara é um idiota. Ele está dizendo assim: eu não vou sair para o carnaval. Pergunte para os governadores. Eduardo Paes já anunciou, Eduardo Paes é prefeito. Se eu falar o que ele vai falar, o que para mim? Que não vai cumprir o meu decreto. Pergunta para ele, não para mim. Essa é a postura de um presidente da República Federativa do Brasil, de um país que perdeu mais de 610 mil pessoas, na maior tragédia da história brasileira. Matou 4 vezes mais do que o bombardeio atômico de Hiroshima. Matou mais do que 7 vezes as perdas norte-americanas em 20 anos da Guerra do Vietnã, ou seja, até 1975, desde o envolvimento após a derrota em 54 de Dien Phu dos franceses. Você já tem os conselheiros americanos, depois a chegada de soldados. Preciso explicar, porque vai ter algum que não vai entender, né? Ou seja, vocês percebam a tragédia que significou isso? Ele lava as mãos. E aqueles militares, que vergonha! Aquela malta verde-oliva que está no Palácio do Planalto estava na mão. E é tudo assim. Ele chegou a falar palavrão. Esse homem, no caso dos paraquedistas, porque ele foi em 3 cerimônias militares, ele não trabalha, ele é um mandrião. Ele quer a chegada da variante da África do Sul e a 4ª onda que vem da Europa. Ele precisa do caos sanitário, ele precisa do caos econômico. Ele vai aparecer denúncias de corrupção. Insisto, eu fui o primeiro, ninguém deu atenção suficiente a isso. O Queiroz, a entrevista do Queiroz é mais do que parece ser. Qual a razão de Queiroz dar uma entrevista ao SBT? É dizer assim: olha, Jair, eu estou aqui, hein? Estou cansado, preciso, né? A entrevista tem momentos patéticos, ou não? Quando ele disse que não conhecia o Assef, vírgula, o anjo, ponto, né? Ele não conhecia. Só que em certo momento da entrevista ele fala: o Fred, não é nem anjo nem o Assef, não é Frederico, é Fred. Ele disse que não conhecia. Opa, alto lá, bola no chão, né? Tocar, tal. Como é que é isso, Queiroz? O Queiroz está dizendo o seguinte: olha, eu quero grana. Porque o Queiroz era o gerente da quadrilha. Igual no tráfico, teu gerente, depois teu mandão do tráfico. O Bolsonaro, na organização criminosa dele, ele estava aqui. E o gerente, o que recolhia dinheiro, cobrava, ameaçava que os que ficavam, não estavam entregando a rachadinha, era ele que fazia os depósitos. Ele pagou contas pessoais de Flávio Bolsonaro em dinheiro, a escola dos filhos de Flávio Bolsonaro, em dinheiro. Ali, e fazia toda aquela distribuição. E isso explica porque o Bolsonaro, no segundo casamento e nas eleições, tem de ser perguntado isso a esse criminoso, se for o caso, num debate, que não é questão pessoal, é questão de dinheiro público, é peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Ele, em 10 anos do segundo casamento, comprou 14 imóveis. Só que não bate o que ele recebeu, junto com a sua senhora, como diria Jânio Quadros de então, né? Comprar 14 imóveis, parte dele, sabe? Em dinheiro vivo. Sim. Ou seja, claramente é peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, o que o Queiroz está dizendo, eu quero o meu. Porque secou, a fonte secou. A fonte secou, até tem música que dá para cantar, né? Um samba. A fonte secou. Então, e se o Queiroz falar? E essas mudanças que estão ocorrendo agora? Né? E se essa tragédia sanitária não terminar? Né? Ou a 4ª onda ou a variante da África do Sul. E as questões econômicas? E inúmeras outras denúncias que podem surgir sobre o crime. Bolsonaro, eles estão correndo contra o tempo para roubar rapidamente. Bananinha não para de ir para Dubai, Catar, Catar era o nome antigo da China, né? Que eu estava lendo umas coisas também da China. Catar, Dubai, Bahrein,
Eu tinha até me esquecido do Bahrein, porque eu li antigamente a Cadernos do Terceiro Mundo, não sei, a minha geração faz tempo, era o Neiva Moreira, né, que editava. Eu lembro uma vez um artigo sobre o Bahrein, que tinha um movimento popular em Bahrein, imagina, se é, mas tudo bem, a gente lia e fala, pô, será? Deve ter, né? Bem, é dominado lá por aquelas pessoas ótimas, que mandam matar, a sequestrar as mulheres, elas não têm direito nenhum, né? Com os opositores, igual na Arábia Saudita, ali vizinha, eles são muito legais, o opositor vai pedir uma autorização, lá uma questão documental para o casamento, é preso e cortado como se fosse frango a passarinho. Gente muito boa. Bananinha está toda hora lá, 2 vezes em um mês. Pergunta você, ele fraudou domicílio em São Paulo, o que ele foi fazer 2 vezes lá? Uma delas, lembra da foto? Né? Linda. Será que não tem ligação com um pessoal que luta lá tal, e mercenários, África Negra? Não, não, perguntar não ofende, né? Inclusive o pessoal que conversa com ele aí, naquela chapa branca, pergunta para eles isso. O dia que Bananinha está lá, o que ele foi fazer lá? Né? Tem pessoas, o número 88, sabem o que significa o número 88? Isso vai aparecer na campanha. HH, Heil Hitler, supremacia branca, Estados Unidos, e tem pé aqui, através da organização terrorista do Steve Bannon. Sabe quem é o representante da América do Sul da organização terrorista? Bananinha, Dudu Bananinha. E sabe o que o Steve Bannon falou? Bannon, a eleição que interessa para a extrema-direita nazista, antissemita, homofóbica, racista mundial? O Brasil, em 22. E sabe quem vai ser o instrumento de Steve Bannon aqui? Jair Bolsonaro. Ele está a serviço de uma potência estrangeira, porque esse Bannon é muito ligado a Trump, que foi ex-presidente dos Estados Unidos e que deve concorrer em 24. Segundo, ele está a serviço de interesses estrangeiros. Chegamos ao ponto de ter um militar no Brasil a serviço de uma potência estrangeira. E aquela turma verde-oliva do Palácio do Planalto não vê. O Quasímodo do Palácio do Planalto, o general Heleno, grande general, aquele que disse que as caravelas portuguesas, no século XVIII, na segunda metade, na época pombalina, foram pelo rio Guaporé até subir onde hoje é Rondônia, né, a denominação de Rondônia, e construíram o Forte Príncipe da Beira, trazendo pedras de Portugal. Grande general Heleno, um historiador, 4 estrelas, hein? Grande pessoa. Não está vendo que ele está a serviço do estrangeiro? Você não está vendo? Nada. Toda essa caterva que está aí, não. Será que o vil metal fala mais forte do que a Constituição, do que a pátria? Eu perguntaria aos senhores, de forma muito tranquila, né? Como é que fica? Então, é esse o cenário. Por isso que aqui, o que eu leio tudo, eu vejo as coisas soltas, né? A gente aprende, né, tantos anos, de ter uma visão de totalidade. Você não tem que ter uma visão de fragmentos. Os fragmentos, por si só, não explicam nada. Quando você busca uma visão de totalidade, eles começam a apontar uma tendência, né? E a tendência é o caos. E ele precisa do caos. Lembra do que o livro O Engenheiro do Caos foi o primeiro a falar aqui nessas plagas? Né? Se você pegar ali, do Diepler, algumas daqueles pontos o Bolsonaro está colocando em prática agora, porque ele já viu lá, através de toda a Polícia Federal, a BIM, GSI, que ele está usando para ele, como se fosse dele, né? E que está fora do segundo turno e derrotado em outubro, dia 2. E ele quer produzir o caos para macular o fracasso eleitoral. E é esse o caminho. E as notícias que eu apresentei aqui para vocês, parte delas, essas questões, vocês percebem que quando você tem uma visão de totalidade, elas passam a ter um outro sentido. Esse aqui é o nosso papel, entender o momento como parte do movimento da história. É isso. Se você gostou dessa, hoje eu cansei, viu? Também acho que o calor e a idade, será? O Flamengo perdeu ontem. Eu assisti, sou santista, fiquei só vendo lá e o Bolsonaro foi torcer para o Flamengo. Viu, palmeirense? Esse cara gosta do teu time. Ele disse que era palmeirense e vai torcer para o Flamengo. Quem torce para cada time, você não vai pôr camisa de outro time, né? Pior coisa, né? Não há algo pior. Você escolheu para a vida toda, até nos últimos momentos, tal, né? Na extrema-unção, você está com o teu time, caramba. Onde já se viu? O cara é tão picareta, né? É um sujeito tão covarde,
né? Um sujeito desprezível, até a cor do cabelo é falsa, né? Aqui é caju, aqui semi, aqui cabelo branco. A tudo. Ele foi falando, vamos torcer Flamengo, tal. Então, o Palmeiras foi humilhado, recebeu no estádio, na Allianz Arena, fizeram tudo aquilo. Que vergonha, hein? Então, você, palmeirense, lembra, hein? Lembra disso aí, não se esqueça desse momento patético de um homem que não gosta de futebol. E eu não posso deixar de esquecer, a bem da verdade, que ele foi na Vila Belmiro e pisou no nosso solo sagrado, onde um dia Zeus se materializou de forma humana. Zeus veio do Olimpo, a Vila Belmiro, e se materializou durante 20 anos, passou a ter forma humana, que era o Edson Arantes do Nascimento. E ele foi lá, pisou lá, ainda pôs a camisa do Santos, coisa ridícula, né? Quem permitiu aquilo também, que vergonha, viu? Recebe para mim, como santista, a minha manifestação de vergonha. Foi uma vergonha também, mas nada pior do que ele fez no último sábado. Bem, é isso, se não vou falar de futebol, gosto muito, aí eu vou começar a lembrar dos jogos que assisti, etc. Estou atrás, inclusive, de um campeão de 70, vai ser legal aqui. Vamos ver se um dia ele pode, que jogou também na Copa de 74, um dia conversar conosco. Está quase tudo certo. E também uma outra pessoa muito importante na história do futebol brasileiro. Isso também está quase certo. Mas isso é para a gente aproveitar ali o nosso final do ano, que a gente não vai deixar o canal sem ter boas entrevistas para que vocês possam acompanhar. É isso. Se você, então, gostou do que nós apresentamos, indica, está inscrito no canal, indica a um amigo ou amiga. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem de usar. Como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que nós postamos entrevista com o ex-procurador Deltan Dallagnol, que está dando uma grande polêmica, mais de 1.200 comentários, que mostra o engajamento e o interesse de vocês, mas está dentro da perspectiva do canal, e ter a visão ampla e as diversas visões sobre o mesmo momento histórico, que é o que nós estamos vivendo. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá tem todas as informações dos 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. E, por fim, no dia 13 de dezembro, segunda-feira, a partir das 17 horas, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis, em São Paulo, eu estou lançando Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Nos encontramos amanhã. Até!